Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Lívia. Eita, cadê o povo? Bom dia, Mariana. Bom dia, Aquiles. Bom dia, Denilson. Bom dia, Camille. Tudo bem com vocês? Bom dia, Arielle. Bom dia, Miguel. Não, Luiz, a chamada eu faço depois pelo chat, conforme vocês entram. Por quê? Conforme vocês vão colocando o nome aqui para mim, fica gravado. Quando termina a aula, eu vou lá no chat, que fica gravado, olho. Conforme vocês entram aqui, põem o nome, é por isso, lembra desde o início? Que os professores pediram, ó, entra, coloca o nome, o número e a série. Depois que termina a aula, isso aqui fica gravado, toda essa conversa no chat fica gravada. A gente abre e faz a chamada, envia para o Caio. Certo? Oi, Caio, bom dia. Quem que é Carlos que entrou? Eu não vi colocando o nome aqui. Carlos Santana. Entrou, mas não colocou o nome. Eu não sei se alguém que entrou com o celular de outra pessoa. Então tem que colocar o nome, tá, Maria Clara? Quando entra com outro assim, coloca seu nome, o número e a série, tá bom? Ok? Ah, tá, agora apareceu aqui para mim. Já tá mudado já. Acho que ela mudou lá o. Vamos lá, esperar o pessoal entrar que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Bom dia, Maria Clara. Vamos lá então, pessoal, tá? Hoje começa, né, a semana de provas, ok? Então, não, Caio, para quem estudar, não. Fala, né? Quando a gente estuda, não é difícil, tá? Não percam nenhuma prova, ok? No terceiro bimestre, aí, alguns alunos deixaram de fazer prova,
tá? Foram para recuperação por não fazerem prova, tá? Então, não percam prova, nenhuma prova, tá? Não estou falando aqui só de língua portuguesa, não. Nenhuma prova, ok? Se tiverem problema com login, né? Vocês sabem para ligar na secretaria, entre em contato lá com eles, mas não deixem de fazer prova. Se acontecer alguma coisa, um imprevisto de última hora, né? Comunica a Joyce, Joyce, eu não consegui fazer porque eu tive um probleminha, tá? Mas não deixem de fazer, pessoal, porque depois acaba indo para recuperação. Nós estamos aí na reta final já, né? Quarto bimestre vai ser um pouquinho bem puxado agora, né? Nós temos aqui a semana da P1, semana que vem tem prova do livro, depois de um tempinho já começa a P2, então a gente tem que aí dar um gás aí para vocês não ficarem de recuperação e principalmente não ficar de recuperação anual, tá? Para aqueles que ficarem de recuperação anual, é o conteúdo do ano todo que vocês vão ter que estudar, tá? De qualquer disciplina que vocês ficarem de anual. É o conteúdo do ano todo, ok? Então, pessoal, fiquem ligadinhos aí, não percam prova, tá? Nenhuma prova, tá? Se aconteceu um imprevisto, avise a coordenação, ok? Tá? Aí faz a prova em outro dia, tá? Mas só em casos extremos de acontecer um imprevisto, tá? Fora isso, não deixem de fazer as provas, tarefa também não, ok? Tá? Não deixe de fazer, enviar as tarefas, porque, olha, o ponto da tarefa salva bastante, tá? Oi, Joyce, bom dia. Isso, ó, a Joyce colocou aí o recado, tá? Avisam a Joyce na hora. Aconteceu um imprevisto, que vocês perderam a prova, avisem a Joyce na hora, tá? Porque a Joyce tem que entrar em contato, né, comigo ou com outro professor para poder reabrir essa prova. Aí realmente é difícil, tá? Então vocês avisem ela na hora, tá? Porque é complicado lá com o COC para abrir, né? Porque agora é no COC, né? No site do COC. Então, se tiver um imprevisto que realmente não deu para fazer, comuniquem a Joyce na hora, tá? Fora isso, não deixem de fazer, tá, pessoal? Nós estamos aí na reta final, tá? Então, é muito importante que vocês entreguem tarefa também, o ponto da tarefa salva, tá? Às vezes, poxa, eu tive dificuldade lá na prova, eu tirei 6, né? Aquele pontinho de tarefa, de participação, né? Salva de ir para uma recuperação, tá? Então, coloquem tudo em dia, ok? Isso, Vinícius, últimas provas já, tá? Então, vamos focar para que ninguém aí fique de recuperação, muito menos da anual, né? Que a anual aí é o conteúdo do ano todo. Ah, mas eu tirei lá uma nota boa no primeiro, no segundo, só foi o terceiro e o quarto, é o conteúdo do ano todo, se ficar de anual, ok? Então, já está aparecendo aí para vocês, né, a página aí da apostila, certo? Então, vamos abrir. Eu vou fechar o chat aqui, ok? Chat fechado. Então, vamos lá, tá? Lá na apostila 10, no livro 10 de vocês, né, no grupo 10, como está aí na apostila de vocês, ok? Página 49 a 51. Vamos lá, então? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre textos literários, referências a outros textos, tá? Vamos lá? Né, o que seria isso? Referências a outros textos, né? É quando escrevemos um texto, ou quando alguém escreve um texto, e que esse texto faz referência a outro texto, ou tenha, como é que eu vou dizer, algum trecho, né, de algum texto, de algo que já foi, né, criado por uma outra pessoa, né? Então, ó, em algum lugar vocês aí já devem ter ouvido, né, essa frase aqui, ó, nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, essa frase, esse enunciado aí, né,
ele foi elaborado com base na descoberta de um grande cientista francês chamado Antoine Lavoisier, né? Ele disse essa frase resumindo algo, né, que acontece na natureza, né? Ou seja, que uma matéria não se origina do nada, né? Ela não aparece do nada e nem desaparece, né? Ela se transforma, né? E ele, né, citou como uma prova disso é a água, né? Que estando em forma líquida, a água pode virar um vapor, né? E depois líquido novamente, certo? Então, ele provou isso usando a água, né? Que estando em forma líquida, ela vira vapor e depois ela vira líquido novamente. Tá? Ela evapora e depois ela vira líquido novamente, né? Quando a gente fala sobre textos, né, ocorre algo muito parecido, né? Ou seja, algo muito semelhante. Atualmente, né, nos dias atuais, né, é muito difícil a gente encontrar um texto que seja totalmente original, tá? Por mais que o autor seja criativo, né, ele será, né, ao produzir um texto, né, quando ele vai escrever um texto, ele vai ser influenciado por algo que já foi elaborado, né, mesmo que ele não tenha consciência disso, tá? Então, quando o autor, ou mesmo nós, né, quando nós vamos escrever um texto, né, nós somos influenciados por algo que já foi elaborado, por algo que já existe, que já foi escrito, certo? Mesmo que nós não tenhamos consciência disso tudo, tá? Por quê? Porque às vezes, né, dependendo do que nós vamos escrever, ou o próprio autor, né, que vai escrever ali um livro, ele pode se lembrar de algo que ele já leu, né? E isso usar, né, sem que ele tenha consciência disso, né, porque fica armazenado na nossa memória, ele pode usar essa influência, tá? A esse processo, né, pelo qual um texto ou mais, né, de um texto influencia outro, dá-se o nome de intertextualidade. Então, eu quero que vocês grifem isso, ó. Ao processo pelo qual um texto ou mais, né, influencia outro, dá-se o nome de intertextualidade. Então, grifem isso aí, tá? Por favor. A intertextualidade, pessoal, ela pode ser proposital, tá? Ou seja, eu posso usá-la de propósito, né? Ou seja, o autor, quando ele vai produzir o texto dele, né, ele pode usar com a intenção, né, de estabelecer o quê? Um diálogo com outro texto, tá? Ou também pode ser usada de forma inconsciente, ok? Como você mencionou, como nós mencionamos agora há pouco, né? A gente usa sem saber que está usando, tá? Então, pode ser usado de maneira proposital, né? Dessa maneira, o autor, a intenção dele qual é? Estabelecer um diálogo com o outro texto. Qual outro texto? O outro texto que ele vai usar de referência para escrever esse texto dele, tá? Caio está levantando a mão, quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir o chat. Pode falar, pode escrever, Caio. Como Caio, que é para brigar? Ah, grifar. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aí, deixa eu fechar o chat. Ó, esse último trecho aqui, ó, o processo pelo qual um texto ou mais influencia outro se dá o nome de intertextualidade, tá? Ok? Então, ó, só ressaltando, a intertextualidade, ela pode ser proposital, né? Ou seja, o autor, ele quer produzir um texto dele, né? Com a intenção de estabelecer um diálogo com outro texto que ele vai usar como referência. Ou pode ser também de modo consciente, como nós dizemos ali atrás, né? No outro slide, tá? Nem sempre, ao elaborar um texto, quando nós vamos escrever, né, elaborar, porque antes de escrever, a gente elabora, né, tudo na nossa cabeça ali, fazemos um rascunho, né, antes de passar isso
para o definitivo. A mesma coisa, pessoal, ocorre com esses autores mais famosos. Seja um texto pequeno, seja um livro que ele vai escrever, ele sempre vai fazer ali o rascunho dele, né? Isso depois, lembra quando nós estudamos lá os textos jornalísticos? Que ele vai para edição, ele vai para revisão. Os livros são a mesma coisa, tá? É feito um rascunho, né? É um livro muito grande, aos poucos ele vai sendo revisado, ele vai sendo editado, tá? Ele passa por todo um processo antes de ser lançado, tá? Então, quando elaboramos um texto, né, sabemos claramente que estamos sendo influenciados por algo que nós já lemos, que nós já vimos ou que nós ouvimos. Deixa eu só ajeitar a Giovana aqui. Então, sempre a gente é influenciado por algo, tá? Quando nós vamos ler escrever alguma coisa, a gente vai sempre se lembrar de algo que a gente leu, de algo que a gente viu ou de algo que ouviu, tá? Então, sempre tem uma influência nisso, ok? Então, além disso, né, ela pode ocorrer em textos de diversas naturezas, tá? Até mesmo nas tirinhas que a gente comumente vê aí, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de intertextualidade. Olha aqui, ó. Temos aí uma tirinha, né? E ele está falando para o sapo: olha, sapo, se um dia você usar o Facebook, não esqueça, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha, tá? E onde ele pegou, olha, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. Ele fez uma intertextualidade com essa famosa frase aqui do livro Pequeno Príncipe, ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, tá? Só que ele mudou essa frase, né, e disse, ó, você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha, e não é verdade, né? Tudo aquilo que nós compartilhamos na rede social, a gente se torna responsável, né, por aquilo que nós estamos compartilhando, certo? Por quê? É nossa responsabilidade, né? Se a gente coloca uma foto nossa, ó, a gente é responsável por aquilo, né? Se a gente compartilha ali uma notícia, né? Se essa notícia é verdadeira ou não, né? Se é uma fake news, nós somos responsáveis por aquilo. Então, tudo que é compartilhado numa rede social, nós somos responsáveis, né? Quando eu digo rede social, aqui no caso ele falou Facebook, mas pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, quando a gente recebe uma mensagem, né? Olha, uma notícia, aconteceu tal coisa. Às vezes a gente nem verifica se aquilo é verdade ou não, né? E compartilha em outros grupos, ok? Então, ele fez aqui uma intertextualidade, ok? Tá? Ele usou uma famosa frase, tá? Para fazer, falar uma frase atual dele, tá? Uma frase que ele quis dizer, ok? Ele usou essa famosa aqui, tá? Do Pequeno Príncipe, ó, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E usou uma frase aqui de autoria dele, tá? Quando ele usou essa frase aqui, tá? Ele pode ter lido o livro, alguém pode ter lido o livro para ele quando ele era menor ainda, e ele lembrou dessa frase. Então, isso é intertextualidade, tá? Quando a gente dialoga com outro texto, quando a gente usa uma frase ou usa algo, né, um trecho de outro texto, para fazermos um outro texto, tá? Ou no caso aqui uma frase, né? Ele pegou uma frase famosa e fez a própria dele, mas usando um trecho daquela frase, né? Então nós vimos aí um trecho do famoso livro intitulado Pequeno Príncipe, tá? Então, à direita, aí na apostila de vocês, está assim, né? À esquerda tem um trecho, né? E à direita tem a tirinha do Armandinho, inspirada nesse trecho da obra, né? Mas com uma linguagem mais informal, né? E adaptada ao contexto do que das redes sociais, né? Por quê? Porque ele está explicando ao sapo que somos responsáveis por aquilo que compartilhamos em uma rede social, certo? Então, isso é uma intertextualidade. Vinícius está levantando a mão. Pessoal, só levante a mão se for algo bem importante, tá? Vou abrir o chat, vou parar a aula aqui, ok? Pronto. Vinícius, quer falar alguma coisa?
Vinícius. Deixa eu voltar aqui. Começa na página 49, Vinícius. Posso, Ariel, explicar qual trecho? Arielle. Essa parte da tirinha e da frase do livro. Tá, só um minutinho, vou fechar aqui. Tá. Então, ó, voltando aqui, tá? Ó, intertextualidade, tá? Intertextualidade, vocês grifaram isso aqui, ó. Tá? É o processo pelo qual um texto influencia outro, se dá o nome de intertextualidade, tá? Então, vamos aqui na tirinha, ok? Olha aqui o que ele falou. Você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha, tá? Essa frase ele criou, tá? Ele criou essa frase, tá? Só que com base numa frase famosa que existe no livro O Pequeno Príncipe, olha, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, certo? Essa frase aqui foi do livro, tá? Aqui ele disse, você se torna, olha a linguagem dele mais formal, mais informal, perdão. A formal é lá no livro, a informal ele usou aqui. Você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. Ou se eu digo para vocês, né? Vocês se tornam eternamente responsáveis por aquilo que fazem, tá? O que eu fiz? Eu criei essa frase, tá? Só que com base numa frase famosa, tá? Eu não inventei essa frase assim do nada, né? Eu li essa frase no livro ou ouvi alguém dizer essa frase. Então, isso é intertextualidade. Quando eu pego um trecho de um texto, certo? Tá? E uso com base para fazer o meu, não copiando essa frase exatamente do jeito que ela estava, ok? Tá? Usando trechos dela. Vocês viram ali na tira do Armandinho que ele mudou o contexto da frase, certo? Tá? Ele mudou, mas ele pegou a base dessa frase foi de uma frase famosa. A frase que ele criou ali, usando uma linguagem mais informal, né, foi de uma frase famosa lá do livro Pequeno Príncipe. Olha um outro exemplo aqui, ó, para ficar mais claro, né? Nós temos aqui dois versos iniciais de dois poemas intitulados Canção do Exílio, tá? São poemas, olha aqui, ó. Um é de 1855, ó, um é de 1847, é o mais antigo, né? E o outro de 1855. Esse primeiro aqui, mais antigo, foi escrito por Gonçalves Dias e o segundo por Casimiro de Abreu, tá? Então, olha aqui, tá? Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, o que ele está dizendo? Ó, Canção do Exílio, tá? Só para vocês saberem, né? Quando vocês forem estudarem literatura lá no ensino médio, vocês vão estudar a Canção do Exílio, né? Porque ela vai entrar lá numa escola literária que vocês vão estudar. Exílio, quando que a pessoa é exilada, né? Quando a pessoa ela mora em um país, né? E vamos supor, na época da ditadura teve muito isso. Só que nessa época aqui, lá em 1847, né, aconteceram outras coisas, né? Que essas pessoas tiveram que ser exiladas, ou seja, elas tiveram que sair do país onde elas moram e morar em outro país. Elas foram obrigadas a isso, tá? Vocês já devem ter estudado em história, alguma coisa parecida com isso. Então, aqui, quando ele escreveu esse poema, Canção do Exílio, né, ele está falando sobre a terra dele, ele sentiu saudades da terra dele, e ele escreveu, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele queria dizer o quê? Que tudo ali onde ele estava era diferente da terra dele, certo? Que ele sentia saudade. Então, ele escreveu esse poema para dizer que ele sentia saudade, fazendo comparações,
né? Que ali onde ele estava, né, o gorjear da ave dali, não era a mesma coisa da terra dele. E isso foi em 1847, tá? 7 anos depois, ou seja, 8 anos depois, perdão, né? O Cassimiro de Abreu, lá em 1855, ele também escreveu a canção do exílio, tá? Ou seja, ele leu esta aqui, né, do Gonçalves Dias, e ele escreveu a dele, tá? Ele deu o mesmo nome. Só que olha aqui a dele, ó. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Ou seja, ele estava exilado também em um outro país, tá? E ele fala que se ele tivesse que morrer, né, na flor dos anos, ou seja, jovem, ele fala: meu Deus, não seja já, né? Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar do sabiá, tá? Então, aqui a gente tem também um processo de intertextualidade, tá? Onde o quê? Ele usou, você pode ver aqui, ó, que não tem nada muito parecido, né, com o que o Armandinho fez lá com a frase. Só que ele deu o mesmo nome, né, e colocou algumas coisas também que sentia saudade. Ele não queria morrer antes de estar na terra dele para ouvir o sabiá cantar, né, na laranjeira, ok? Então, aqui, se a gente for ver bem, são parecidas, ó. A Canção do Exílio, as duas têm o mesmo nome e os dois vão falar sobre a terra deles, tá? Opa. Ó, nós podemos perceber, comparando os dois poemas, que tem semelhanças, né, significativas, como se eles estivessem dialogando, tá? O que é o diálogo? Quando a gente conversa um com o outro, não é? Então, esse diálogo fica evidente se observarmos o quê? Os títulos, né? Dentro do corpo ali do texto, não tem muitas coisas parecidas. Eles falam de saudades, tá? Mas não tem frases ali parecidas, né? Versos, no caso do poema, são versos. Só que esse diálogo se dá onde? No título, né? Porque eles são iguais, né? E eles não são iguais à toa, né? Eles são iguais porque falam da canção do exílio. Os dois foram exilados e os dois falam sobre saudades da terra, tá? Embora, né, esses dois poemas tenham uma nítida relação, né, o tema abordado em cada um é diferente e único, tá? O do Gonçalves Dias trata de saudade, ok? Pessoal, quem tá rabiscando aí, vamos parar de rabiscar. Eu fechei aqui o... Tá? Ele trata de saudade, né? Que o eu lírico, o que é o eu lírico? O eu lírico é aquele que escreve o poema, tá? Ele fala da saudade da sua terra, ok? Já lá no do Cassimiro de Abreu, né, o tema, né, a temática não é a saudade da terra, mas é a aflição que ele sente, né, com o eu lírico, ele sente pela possibilidade de morrer e deixar de aproveitar as riquezas da terra, tá? Tem certas diferenças, tá? Eles dialogam por quê? Porque o título é igual, né? Os títulos são iguais, os dois poemas, Canção do Exílio. Ambos foram exilados, tá? Só que um fala da saudade da terra, ele fala da saudade que sente da terra, e o outro fala da possibilidade de morrer sem deixar, né, e deixar de aproveitar as riquezas da terra. Ele não quer morrer sem antes poder voltar para a terra dele e aproveitar as riquezas. É que aqui nós temos só um trechinho, tá? Esse poema, ele é bem extenso, tá? Os dois poemas, na verdade, ok? A leitura dos dois poemas nos permite perceber que a intertextualidade não se trata de copiar um texto que já existe. Eu quero que vocês grifem isso aí, ó, a partir da intertextualidade. A intertextualidade não se trata de copiar um texto que já existe, mas de produzir um texto que converse com outro, tá? Ou seja, pode ser um poema com uma pintura, um filme com um livro. Ah, professor, como assim um poema com uma pintura? Olha, pode ser que um pintor famoso vá lá e, né, pinte uma tela, né, essa tela famosa. Aí um poeta, olhando aquela tela, ele cria um poema, né, baseado naquela pintura, certo? Ele escreve esses versos baseados nessa pintura. Um filme com um livro. Como assim com um livro, né?
vocês já devem ter visto, né, que muitos filmes foram baseados em obras literárias, né? Então, lança primeiro o livro e depois é feito o filme. O filme segue realmente o que está escrito no livro? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes também, não. Né? Ele é baseado naquela história, ou seja, o filme sempre vai ser mais resumido. Por quê? Porque o livro sempre tem mais detalhes, tá? Então, nós temos muitos livros que foram baseados em obras literárias, tá? Só que ali, ele vai seguir fielmente? Segue. Só que, às vezes, ele deixa de ter a riqueza de detalhes que um filme tem. Tá? Então, intertextualidade não se trata de copiar um texto, mesmo que seja um texto com outro texto, como nós vimos ali na Canção do Exílio. Tá? Se vocês pesquisarem e pegarem as duas, né, os dois poemas na íntegra, né, inteiros, vocês vão ver que um não foi copiado do outro. Tá? Então, a intertextualidade é isso. Né? Quando eu pego algo, eu não copio, mas eu vou me basear em algo que já foi elaborado, que já foi escrito. Tá? Ou um poema baseado numa pintura, um filme baseado num livro, ok? A intertextualidade é um recurso muito comum, tá, pessoal? Então, é muito comum, especialmente onde? Na literatura, né? Grandes histórias, né, elas costumam perdurar por muito tempo na memória dos leitores, né, e também dos escritores. Um exemplo disso que nós temos é um livro chamado Robinson Crusoe. Não sei se vocês já leram, tá? Eu já li quando tinha mais ou menos a idade de vocês. Ele foi lançado em 1719, tá? Ele conta a história de Robinson Crusoe, que foi um náufrago que passou 28 dias em uma ilha, tá? 28 dias ele passou em uma ilha. E nós temos aqui, né, talvez vocês já tenham ouvido falar ou já assistiram um filme que chama Náufrago, né? Que foi estrelado pelo Tom Hanks, que é um ator muito famoso. Então, a história é parecida. Por quê? O protagonista também fica preso em uma ilha e ele precisa descobrir como ele vai sobreviver nas condições em que ele se encontra lá, certo? Ou ainda vocês também podem ter visto a versão ilustrada, né? A versão ilustrada do Robinson Crusoe, tá? Da história dele. Tanto a versão ilustrada, que adapta na íntegra, né, a obra de Defoe, quanto o filme, né, que foi estrelado pelo Tom Hanks, tem base no romance, que foi lançado lá em 1719, tá? Então, foi baseado nesse romance que foi lançado, tá? Tanto o filme quanto a versão ilustrada também, tá? São exemplos de situações em que um texto dialoga com o outro. No caso, né, o filme dialogou com o livro, e depois a versão ilustrada, ou seja, o livro que tem a versão ilustrada, dialogou com a primeira versão, que foi lançada em 1719. Tá? Quando a gente fala dialogar, é que eles foram baseados nessa história que foi lançada em 1719. Tá? Então, dessa forma, o texto, né, pode ser cinema, música, quadrinhos ou livros, o texto moderno pode se apoiar em textos literários já escritos, produzindo assim um efeito de intertextualidade. Então, a intertextualidade é quando um texto dialoga com outro, tá? Seja dois textos, seja um livro baseado um filme baseado num livro, tá? Ou um outro livro, no caso aqui, né, a gente tem a forma ilustrada. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, tá, ó, foi o Robinson Crusoe, a aventura de um náufrago numa ilha deserta. Olha aqui. Essa é a versão ilustrada, tá? Do Robinson Crusoe, tá? Aqui é o filme, ó, Náufrago, tá? Que foi baseado na primeira história que foi lançada lá em 1719, tá? Esses dois aqui foram baseados, tá? Isso aqui é o livro, Robinson Crusoe, é a história, só que numa versão ilustrada, onde tem imagens, tá? E esse aqui é o filme. Então, a intertextualidade nada mais é do que você pegar trechos ou se basear em uma história que já foi contada, tá? Para criar a sua, seja num texto, seja num filme, seja numa ilustração, certo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu abrir aqui o chat. Ou seja numa pintura também, tá, pessoal? Ah, pode ser que a pintura derive o poema? Não, pode ser que o poema também derive a pintura,
tá? Tem um poema lá muito famoso e um pintor resolve ilustrar aquele poema, né? Não, não é o Thor, tá? Esse ator aqui é o Tom Hanks, ele não fez o Thor, Caio. Esse filme é bem antigo, o Náufrago, tá? Ele tá um pouco mais velhinho agora. Romance, Yara, tá? Quando a gente fala assim, um livro é denominado romance, não quer dizer que é uma história de amor, tá? Não quer dizer que é uma história de amor, tá? Eles são classificados como romance, tá? Mas não quer dizer que é uma história de amor. O romance, na verdade, ele é uma forma literária, tá? Ele é uma forma literária, é uma narrativa escrita em prosa. Tá? O que seria em prosa? É um texto comum, né? Se é em verso, é poema. Em prosa, é um texto comum que a gente escreve, né? E ele se popularizou muito, né? No século XIX, perdão, tá? Então, o que seria um romance? Um exemplo mais, um romance onde tem toda uma trama, né? Tem toda uma trama dentro de um romance. Um exemplo de romance, a novela. A novela que é escrita, ela é um romance. Ela tem várias histórias, vários enredos dentro dela, tá? Então, o romance literário seria isso. Não é uma história de amor, certo? É uma narrativa literária, tá? Que surgiu lá no século XIX, onde tem várias histórias, ele tem vários enredos ali dentro dele, tá? Então não é um romance, não é uma história de amor, tá? É meio confuso, né? Porque quando a gente ouve falar em romance, né, Miguel, a gente logo, é uma história de amor. Não. Para vocês terem ideia, tem um livro que foi derivado num filme, né? Depois foi feito um filme dele. E ele foi classificado como um filme de terror. Ele chama O Exorcista, certo? Não sei se vocês já ouviram falar. Quando ele foi lançado em livro, ele é caracterizado como um romance. Por que um romance? Porque dentro dele, né, tem um enredo ali, tem várias histórias. Tem uma história principal, tá? Só que ali tem as histórias de outros personagens também, né? Os personagens, no caso ali do livro, é assim, a história principal é daquela garotinha que é possuída, certo? Só que além dessa história principal, paralelamente, tem as histórias particulares, né, dos padres, da vida particular deles, né? Um padre tem como se diz, ele passa um momento ali como se diz, uma confusão, né, com a fé dele, ele passa por um momento de provação. Então, no livro é contado, e no filme também, é contado um pouco da história dele, sem deixar de focar naquela história principal. Então, isso é um romance, tá? Quando eu dei o exemplo da novela, né, é muito assustador, Miguel. Quando eu dei o exemplo da novela, a novela é isso. Não tem ali os protagonistas, né? A história vai girar em torno de uma história principal, tá? Só que tem outras histórias paralelas que são contadas também, certo? Então, isso é um romance, tá? Então, o romance nem sempre vai ser caracterizado como uma história de amor, tá? É onde eu tenho várias histórias, eu tenho uma história principal, tá? Mas eu tenho histórias paralelas também dentro daquele livro, que fala sobre outros personagens que também são importantes dentro do livro, ok? Pessoal, ó, a gente tem menos de um minuto, tá? Eu vou compartilhar aqui, na verdade não é tarefa, tá? No plantão de dúvidas, a gente vai corrigir alguns exercícios, tá? Que tá faltando corrigir, ok? Mas a gente pode fazer esses também aqui no plantão de dúvidas ao meio-dia, tá bom? Ok? Então já está acabando o nosso tempinho aí. Então espero vocês no plantão de dúvidas para corrigir os exercícios que faltam para a gente fazer esses aqui também. Beleza? Então,